A Deus. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença, elevando os nossos pensamentos a ti, porque sabemos que, como substituto do teu filho aqui no mundo, o Senhor está pronto para agir, para dirigir, para guiar, para conduzir, para ensinar, para orientar, para salvar, para libertar, para mudar a vida de cada um de nós. Então, meu Senhor, pedimos que o Senhor fale aos corações, porque a gente pode pregar, falar, ensinar, mas se o Senhor não tocar, se o Senhor não fizer a tua parte, então tudo que nós fizermos será em vão. Então eu te peço, meu Deus, glorifica Jesus aqui, hoje, nesta noite. Glorifica o teu Filho, fazendo as pessoas serem cheias da tua presença. Aliás, Senhor Jesus, tu disseste: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é o Senhor quem batiza com o Espírito Santo, é o Senhor quem sela as pessoas com o Espírito Santo. Então eu te peço, Senhor Jesus, sopra do teu Espírito para selar o teu povo, aqueles que estão sedentos, aqueles que estão buscando, aqueles que estão querendo de todo o coração, com todas as suas forças, querem mesmo serem templos da tua habitação, querem ser moradas do Senhor. Então venha, meu Senhor, e sopra o teu Espírito antes do término dessa reunião, para que ninguém saia daqui da mesma forma como entrou, mas que haja uma diferença. No nome do Senhor Jesus eu te peço e agradeço, meu Pai. E todos que creem digam amém. Graças a Deus. Podem sentar. Vamos pegar o inário e cantar o hino. Número 29 do nosso inário. Quem quiser cantar conosco, quem quiser acompanhar. Crer e observar. Esse hino é muito antigo, é antiquíssimo, mas tem uma mensagem atual, uma mensagem que muitos precisam praticar, que é o tema da nossa revelação, da revelação que Deus nos deu. Crer e observar. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Vamos cantar essa estrofe novamente. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo. Em Jesus confia, sua lei, ó que gozo, que bênção,
que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creia e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece. Qual é a diferença? Qual a diferença entre o cristão conhecedor da Bíblia, frequentador de uma igreja, pessoa que ora a Deus, que faz seus jejuns, que faz suas ofertas e até dá os dízimos, mas não pratica a palavra de Deus? Qual a diferença desse cristão que não pratica a palavra de Deus e os incrédulos? E os ímpios? Qual? Hein? Nenhuma. Nenhuma. E aí está a razão do porquê da maioria das pessoas que dizem crer em Deus vivem uma vida como se crescem no diabo. Uma vida ruim, de má qualidade. Pessoas que vivem uma vida pior do que os ímpios, do que os incrédulos. Por quê? Porque elas dizem crer em Deus, mas na realidade não creem. Porque se crescem, não estariam vivendo uma vida sem qualidade. Jesus disse: eu vim trazer vida, e vida com abundância, quer dizer, vida com qualidade. Mas isso não acontece como uma sorte, isso não acontece como uma chuva que cai, de repente aconteceu. Não, você tem que operar, você tem que operacionalizar esse processo de transformação, de conquista dessa vida que Jesus promete, quando você obedece à palavra de Deus. Não adianta nada a pessoa ser frequentadora da igreja, não adianta nada a pessoa fazer orações, jejuns, e não praticar a palavra de Deus. Não resolve nada. Não resolve nada. Nós vamos ver sobre isso, falar sobre isso mais tarde. Vamos então, o refrão outra vez. Creia e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Creia e observa tudo quanto o fiel obedece ao que Cristo. Que delícia de amor, comunhão tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seu segredo privar, seu consolo constante e real. Creia e observa tudo quanto o fiel obedece ao que Cristo manda.
resolutos, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome, sempre a tua vontade cumprir, crer e observar tudo quanto o fiel ao que Cristo manda. Você verifica, por exemplo, que esse hino é um hino antiquíssimo, que mostra, que identifica o tipo de hino que fez, que iniciou a igreja do Senhor Jesus. Identifica a fé que havia no passado, a fé que sustentava as pessoas no passado, e que hoje você não vê. Você não vê muito hinos assim. Normalmente, as canções cristãs são verdadeiras, digamos assim, uma montoeira de palavras cheias de emoção, que fala muito de amor, igual as mensagens lá de fora, igual as canções lá fora, as canções seculares, que tem o apelo do amor, o amor, o amor, o amor, e as pessoas, poxa, elas se derretem porque fala do amor, lembra do seu primeiro amor, do seu segundo amor, do último amor, e etc. E as pessoas ficam moles, ficam se derretendo por conta daquela mensagem sentimental, daquela mensagem emocional, daquela mensagem que faz o coração ir lá em cima nas nuvens, mas que não resolve porcaria nenhuma. Sim ou não? Assim também são as canções evangélicas, cristãs, sem conteúdo, que é a maioria do que tem aí. A maior dificuldade que nós temos na Rede Aleluia é encontrar pessoas, músicas que tenham conteúdo, que levem as pessoas a pensar, que levem as pessoas a raciocinar sobre a sua própria vida, e não se entreguem a uma emoção, a um sentimento. Nós não temos músicas que atendem a necessidade. É uma miséria de música. Então a gente tem que repetir música, ou então colocar uma música instrumental. Vai fazer o quê? Porque eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês pensem. Porque se você não pensar, você nunca será liberto, nunca será livre. Quando a pessoa não pensa, ela se torna serva de quem pensa. Você sabia disso? Eu tenho falado sobre isso. As pessoas que não pensam são servas de quem pensa. Quando a pessoa não pensa, o caráter dela é como o da criança, como das crianças, porque você sabe que criança não pensa. Criança vive na base do quê? Emoção. As crianças são inocentes e facilmente maleáveis pelos adultos, porque elas não pensam, elas não raciocinam. Elas só usam a emoção, o sentimento, o coração. E você é adulto, se você não pensa, você é como uma criança, facilmente
vulnerável, facilmente levado pelas propagandas enganosas. E a fé cristã, aí é que a coisa pega mais. Porque se você não usa o raciocínio aliado à palavra de Deus, você pode ter certeza, você vai crer em Jesus, você vai chorar, vai orar, vai dar suas ofertas, vai fazer o que você quiser, mas sua vida não vai mudar, porque você usa uma fé sentimental, uma fé sensacionalista, que dentro da igreja faz você ter a sensação de bem-estar, de que Deus ouviu a sua oração. Mas quando você está lá fora, que não tem um ambiente de música, não tem um ambiente sensacionalista, você está sozinho, aí você cai na real e diz, poxa, não aconteceu nada comigo. É ou não é? Sim ou não? Hã? Pois é. É por isso que nós somos perseguidos. Eu duvido que você entre numa igreja, que não seja igreja universal, e ouça o pastor falar que você deve pensar. Não, ele não vai falar isso. Duvido que você vai ouvir alguém que vai lhe tentar, que vai lhe obrigar a pensar. Porque ninguém está interessado em você. Essa é a realidade. As pessoas estão interessadas em tirar benefícios de você e usa o argumento emotivo, sensacionalista. Nós estamos com agora a propaganda na TV, no rádio, da política. As pessoas vão votar de acordo com o que os marqueteiros vão apresentar, não de acordo com as propostas dos candidatos. Olha, eu tenho essa proposta aqui, que isso aqui é o que eu penso que deve ser bom para o povo paulista, etc, etc, etc. Não, eles mostram o sujeito cantando, bota lá sim ou não, pessoal? Bota lá um artista cantando, e vamos fazer isso. E o povo, coitadinho, bobo, vai atrás daquela lorota e vota naquele sujeito que não tem coisa nenhuma para oferecer. E nas igrejas é a mesma coisa. Nas religiões, igrejas por aí, evangélicas também, é a mesma coisa. Leva as pessoas a uma emoção, a uma sensação. Se você quiser, eu te dou um pouquinho de experiência para você, agora mesmo, nesse momento eu faço você chorar. Você sabia? Nesse momento eu posso fazer você chorar. Eu pego uma música aqui, que fale de amor, que fale do sangue derramado na cruz, e bota a música ali, e você vai sentir, você vai ver Jesus morrendo na cruz, você vai chorar, mas não vai resolver o seu problema. Não vai resolver. E eu fico irado quando vejo as pessoas se deixando-se levar pelas emoções. Então você não vê canções hoje, normalmente, que falem, que trazem uma mensagem, que fazem você raciocinar, que fazem você avaliar da sua própria vida, pesar a sua fé. Meu Deus, será que eu tenho obedecido a tua voz, a tua palavra? Eu clamo por justiça, eu estou sendo injustiçado no meu trabalho, poxa, eu estou sendo injustiçado nisso e aquilo, mas
A pergunta é: você tem sido justo? Você quer justiça, mas você tem sido justo? É forte, né? Ó Deus, eu não aceito isso. Pá! Senhor, poxa, isso é injustiça, está aqui, ó, o processo, eu tenho direito e tal. Tudo bem. Aí Deus fala: mas você tem sido justo com a sua esposa, com o seu marido? Aí chega o diabo diante de Deus e fala: ele é crente, ele crê, ele diz que crê na tua palavra, pede até justiça, mas na casa dele só há injustiça. Ele trai a mulher, ele rouba um amigo, ele mente, ele, enfim, faz tudo que não presta. Aí a pergunta é: por que não desenvolvo a minha vida? Poxa, eu venho na igreja, eu sou fiel no dízimo, mas a minha vida não muda. Não muda porque você não mudou. Olha só, lê aí para mim, comigo. Lê aí. Vamos ler, lê. Quando você lê, você pode pensar. Provérbios. Oh, meu Deus. Está lá. Lê aí. O que você lê aí? Você sabe ler? O que você lê aí? Ser sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Quem fala assim? Quem está falando assim? O profeta? Quem está falando assim? Deus está falando? É Deus que está falando? Hein? É Deus que está falando? Ele diz assim: ser sábio, filho meu. Filho meu. Então, obviamente, aqui a gente pode com certeza, seguramente, crer que quem está falando é Deus Pai. Deus Pai. Ser sábio, filho meu, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Quem afronta Deus? Quem? O diabo. O diabo. Então, você fica no meio. Então, está aqui Deus, está o diabo, e você no meio. Você fala: ó Deus, eu peço que o Senhor faça justiça. Aí vem o diabo: ele está te pedindo justiça, mas olha só, ele trai a mulher, ele rouba, ele vive mentindo, ele é um picareta, é um mau pagador, tem um mau caráter, e etc, etc, etc. Mas ele conhece a Bíblia. Aí eu pergunto: qual é a resposta que Deus tem para o diabo? Qual a defesa que Deus vai ter para com você? Leia comigo lá em Jó. Essa passagem é muito forte. Olha só. Jó, capítulo 1, por favor. Jó 1. Capítulo 1, versículo 6. Leia, por favor. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quer dizer, vieram os filhos de Deus e Satanás veio junto. Olha só como é forte. Pense comigo, minha amiga, meu amigo. Aí diz o texto: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então, você verifica que
a terra é um caos, porque Satanás rodeia a terra, passeia por ela. Então você vê o caos nesse mundo, crianças sendo sacrificadas, passando fome, doenças, enfermidades, tudo que não presta, tudo que é podre, tudo que mostra o inferno que esse mundo se dá por conta de Satanás estar passeando pela terra. E os seus demônios, obviamente, trabalhando, porque Satanás fica só, né, comandando toda a terra. E os demônios, então, trabalhando, destruindo. Então disse o Senhor, perguntou o Senhor ainda a Satanás: observaste o meu servo Jó? Leia aí, observaste o meu servo Jó? Se você não tem a Bíblia, você não tem a bússola da vida. Você não sabe onde você vai chegar. Se você não tem a Bíblia e não lê a Bíblia, não toma conhecimento dos seus direitos, você vai ser como o cego, sem cachorro, que vai andar a esmo por esse mundo afora. Então Deus perguntou Satanás: observaste o meu servo Jó? Deus falou: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só o caráter de Jó. Você quer uma vida melhor, uma vida de qualidade. Você quer uma vida abundante, você quer respostas de Deus. Mas eu pergunto, será que você que tem estado na fé cristã durante muitos anos, seja da Igreja Universal ou de outras igrejas, será que você tem um caráter semelhante a esse? Porque Jó era um homem íntegro e reto. O que quer dizer isso? Íntegro e reto é a pessoa que, relacionada com as demais pessoas, ela é íntegra, ela é reta, ela é pagadora, ela paga os seus compromissos, ela honra os seus compromissos, ela tem uma palavra de honra, a palavra dela é sim, sim, não, não. Ela tem um caráter ilibado diante das outras pessoas. Porque honesto, minha amiga, meu amigo, não é só quando você dá o troco certo, não. Honesto é quando você considera o seu semelhante como a si próprio. Honesto é isso, é você ter consideração para com o seu semelhante da mesma forma como você tem para consigo. Que é o segundo grande mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. E quem é o teu próximo? O teu próximo é a tua mãe, o teu pai, teu marido, tua esposa, teu filho. Você trata as pessoas próximas, o seu colega de trabalho, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você faz negócios, e você promete uma coisa e cumpre com a sua palavra. Você não é chavequeiro. Então, quando você tem esse caráter para com o seu semelhante, o seu próximo, então você é a pessoa íntegra e reta. Mas não somente isso. O seu caráter não é só em relação às demais pessoas. O seu caráter também é em relação a Deus, porque você teme a Deus. Você teme a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é você seguir a sua palavra, obedecer a sua palavra, viver de acordo com aquilo que você crê, que você acredita. É você viver, ter uma
um comportamento de acordo com Deus. Você viver com a sua consciência limpa. Se você tem a sua consciência limpa, não interessa o que os outros falem de você. Eu estou pouco me incomodando que as pessoas gostem de mim ou me odeiam, ou as pessoas falem de mim e deixo de falar. Eu não quero nem saber. Eu vou andando, eu vou em frente. Por quê? Porque eu não tenho nada a temer. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Se alguém faz uma fofoca de você que não é verdade, é uma mentira, qual é a sua atitude? Vai se preocupar? Não. Larga para lá. Vai ganhar o quê? Então, quando a pessoa é íntegra e reta, ela tem um comportamento ilibado diante das outras pessoas, dos seus semelhantes. Quando ela é temente a Deus, ela respeita, ela considera o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Ela teme a Deus. Porque ela teme a Deus, ela não vai se comportar de forma errada para com o seu semelhante. Sim ou não? Se eu temo a Deus, se eu tenho temor a Deus, então eu vou tratar minha esposa como minha esposa. Eu vou respeitá-la, eu vou ser fiel para com ela, eu vou amá-la, eu vou cumprir com as minhas obrigações para com ela. Se eu não tenho temor para com Deus, larga para lá, eu vou fazer a minha vontade. Essa é a realidade. Quando há temor a Deus, você tem um comportamento, uma atitude diferenciada para com a sua esposa, o seu marido, seus filhos, seus pais. Você é obediente, você é compreensivo, etc. Não é perfeito, ninguém é perfeito, mas você tem um comportamento ilibado, um comportamento diferenciado do mundo lá fora. Então, quem teme a Deus, respeita o seu semelhante. Por isso que a gente trabalha muito forte para com os casais, os pastores que são solteiros, para escolher uma jovem que seja temente a Deus. E a jovem tem que escolher um rapaz temente a Deus, porque ele ser pastor não significa que é temente a Deus, não. Não quer dizer nada a ver uma coisa com a outra. O sujeito pode estar aqui pregando a palavra de Deus. Pregar é fácil, é ou não é? Falar é fácil, quero ver é atitude. E é a atitude que vale diante de Deus e do diabo também. Como Deus falou, observaste meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto. Jó era um homem riquíssimo, poderosíssimo, mas era um homem correto. Ele não era o rico ladrão, não. Ele era um homem rico, honesto, correto. Temente a Deus, comportamento em relação a Deus, comportamento em relação aos seus semelhantes, íntegro e reto, comportamento em relação a Deus, temente a Deus, comportamento, qual é o segundo? O terceiro, se desvia do mal. Então, um comportamento em relação a quem? Então, ele teve um comportamento em relação ao seu semelhante, comportamento em relação a Deus, e agora comportamento em relação a quem? Hein? Hein? Não ao diabo. Comportamento relacionado consigo mesmo. Se desviava do mal. Fugia do mal. Que é o que muita gente hoje perde a salvação, é a razão de muitos perderem a salvação, porque os colegas dizem assim, você se converteu a Jesus, mas você não é fanático.
Aí ele diz, eu não sou fanático. Então vamos comigo na balada. Eu vou lá com você e vou mostrar que eu não sou fanático e que eu não vou cair. Brinca com fogo, o que vai acontecer com você? Brinca com fogo. Quer dizer, o sujeito que se desvia do mal é aquela pessoa que sabe que um determinado lugar não é bom, não é saudável, não é um lugar onde ele possa chegar diante de Deus, Deus, eu te agradeço por estar aqui nesse momento. Não. Se eles veem lá, que negócio, sabe como é que é, né? Aquele trenzinho. Sim ou não? Sim ou não? É ou não é? Eu pergunto, ele não vai entrar no trenzinho? Porque se ele não entrar, os outros vão falar, você não entra no trenzinho, não? Está perdendo? Quer dizer, o sujeito, quando é íntegro e reto, temente a Deus, e se desvia do mal, das más companhias, de pessoas que nada têm a ver com a sua fé, que são contrárias à sua fé, que debocham da sua fé. Então, quando a pessoa tem esse caráter, esse comportamento, então, essa criatura tem o que responder ao diabo, e tem o próprio Deus como seu advogado. Amém? Entendeu o que eu estou falando? Quer dizer, você verifica que a fé cristã não tem nada de choradeira, não tem nada de emoção, tem de atitude, atitude sacrificial. Às vezes você perde por ter uma conduta ilibada, você perde, mas é melhor você perder com Deus do que ganhar com o diabo, ou não é? E Deus defendeu Jó. O próprio Deus honrou a Jó, por conta desse caráter íntegro e reto, temente a Deus, e que fugia do mal. A pergunta é, você, como é o seu caráter? Como é o meu caráter? Como é o nosso caráter? Como é a nossa conduta? Como é a sua conduta? Então, minha amiga, meu amigo, pense na sua vida. Agora pense em você. Você diz, bispo, a minha vida, avaliando a minha vida, eu sinto que ela não anda. Eu tenho empacado na minha vida, profissional, familiar, enfim. Você já se analisou? Você já fez uma autoanálise? Um exame introspectivo? E avaliou a sua fé? Que tipo de fé você tem? Porque o tipo da sua fé, a qualidade da sua fé, vai lhe dar, em contrapartida, a mesma qualidade de vida. É o que Jesus falou. Você apresenta a sua oferta no altar. Aquela oferta mostra o que está dentro de você. Mostra o seu interior. Mostra quem você é. A minha oferta mostra quem eu sou. Eu posso enganá-la, mas eu não posso enganar a Deus. A minha oferta mostra quem eu sou. Quando nós apresentamos o nosso trabalho, quando eu venho aqui, eu tenho a minha cabeça toda, 100%, para saber o que Deus quer que eu fale, porque eu sei que você pode não estar vivo amanhã, e se eu perder a oportunidade hoje, eu serei
culpado do seu sangue se você for para o inferno. Então é uma grande, enorme responsabilidade que pesa nos nossos ombros quando nós estamos com o microfone na mão. Eu tenho responsabilidade para com a sua alma diante de Deus quando você vem na igreja. Então eu tenho que dar o melhor de mim para você. Eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que fazer o máximo de mim para que você venha aproveitar a oportunidade e alcançar a salvação que um dia eu alcancei. E eu não venho aqui para agradar ninguém. Eu não faço reunião para agradar a ninguém. E eu não sou candidato a coisa nenhuma. E eu não estou aqui para vender livro. E eu não estou aqui para fazer dinheiro. O meu trabalho se deve a uma vocação, um desejo sincero de servir a Deus. E eu considero vocês como Deus. A consideração que eu tenho para com vocês é a mesma que eu tenho para com Deus. E a consideração que vocês têm para comigo é a mesma que vocês têm para com Deus. A consideração que eu tenho quando eu faço a minha oferta para Deus, quando eu dou o meu melhor para vocês, é a mesma consideração que eu tenho para com Deus. Então o trabalho das minhas mãos cresce, não porque eu mereço, não porque eu sou perfeito, não porque eu sou um Jó da vida, não, quem me dera. Não, mas porque eu procuro apresentar o meu melhor para Deus, que é para vocês. Então, a Igreja Universal cresceu e cresce e vai continuar crescendo, porque esse é o espírito, não apenas meu, mas de todos os meus companheiros. E quando um companheiro não tem esse espírito, tem um outro espírito e está procurando o seu próprio benefício, então ele automaticamente é expelido como excremento. Ele vai para o vaso sanitário. A oferta, minha amiga, meu amigo, que nós apresentamos, seja você, seja eu, ou os pastores, mostra o que há dentro da gente. O que há dentro daqui, que está dentro de mim. E no momento em que eu estou falando com vocês, no momento que eu estou pregando essa mensagem, falando de comportamento, falando de caráter, se eu estiver aqui enganando você, você acha o que vai acontecer? Se a mensagem, ó filho meu, o que ele disse? Sê sábio, filho meu, alegra o meu coração. Como que eu posso alegrar o coração de Deus? Como o filho pode alegrar o coração do pai? Quando o filho é obediente ao seu pai ou à sua mãe. Quando a gente é obediente ao papai e à mamãe, nós alegramos o nosso pai e a nossa mãe. Não é assim que você cobra dos seus filhos? Não é assim que os seus pais cobravam de você? E quando você era mal criado, quando você fazia o que não devia, o que acontecia? Você alegrava sua mãe e o seu pai? Não, você os entristecia. E é exatamente isso que acontece quando nós desobedecemos a Deus, quando nós fazemos aquilo que desagrada a Ele. E quando nós desagradamos a Deus, obviamente a gente vai agradar a quem? Ao diabo. Então imagine se eu estou falando, pregando, anunciando, a minha mensagem sempre é assim, baseada nesses termos de integridade. Imagine se eu sou um patife, um safado, um fingido, um sonso. Então, você acha que eu sobreviveria a tantos ataques, tantos ódios, tantas difamações, a tanta coisa que eu já enfrentei até hoje? Você acha que eu sobreviveria? Você acha?
Você conhece alguém que tenha sido mais massacrado nesse mundo do que eu? Você conhece? Você conhece alguém mais que você tem sofrido por minha causa? As pessoas chamam você de Macedina porque elas me odeiam. Sim ou não? Então, minha amiga, meu amigo, avalie a sua vida. O que tem sido a sua vida até agora? Por que que você tem sofrido? Por que que você tem sido, você tem crido na palavra de Deus, entre aspas, mas não tem acontecido nada? Porque você ouve, gosta da mensagem, bate palma, pô, legal, poxa, que sabedoria, mas não pratica, o que que adianta? O que que adianta? Imagine você, vai para uma faculdade de medicina, é formado, recebe informações, mas na hora de praticar você não pratica. O que que vai acontecer? Que médico você vai ser? Você vai ser um açougueiro. É ou não é? Então é questão de lógica, de inteligência. Se você ouve a palavra de Deus, mas não pratica, você acha que pelo fato de você ouvir, você vai ser purificado? Pelo fato de você ouvir, você vai ser salvo? Pelo fato de você saber da verdade, você vai ser livre? Não, minha amiga, vai ser livre, vai ser salvo, quando você deixar aquela vida errada, e começar a proceder, a se comportar, a obedecer, a se disciplinar diante, ou de acordo com a palavra de Deus. Amém? Você quer o Espírito Santo. Você está fazendo jejum pelo Espírito, para receber o Espírito Santo. Amém. E você deve sentir-se purificada, só de não ver televisão, de não ver tanta porcariada, de não ver tanto, e não ouvir tanta coisa que você ouvia até então, você se sente lavado. É ou não é? Mas isso é suficiente? Não, você tem que obedecer, você tem que seguir nessa reta, nesse caminho, desviar-se, que é o jejum de Daniel. O jejum de Daniel está fazendo você se desviar do mal. Ou não está? Quer dizer, sem você saber a campanha de Israel, você está sendo orientado para se desviar do que não presta. Mas isso não é suficiente, porque vai acabar o jejum de Daniel, e se você voltar a ouvir o que não presta, você vai ficar contaminado. Vai se sujar outra vez. E vai tomar atitudes erradas, contrárias à sua fé. Sim ou não? Fuja do mal. Não alimente o leão, não, porque senão ele vai comer você. É ou não é? Ah, vai. Não é só você não, a minha, qualquer um de nós. Então, quem trabalha com a fé inteligente, pratica os ensinamentos de Deus. Pratica a palavra de Deus. Abraão foi bem-aventurado, foi abençoado, chamado amigo de Deus, porque Deus falava: Abraão, vai para lá, e Abraão ia para lá. Abraão, vem para cá, e Abraão vinha. 25 anos Abraão ficou para lá e para cá, para lá e para cá. Até que Deus, então, bom, agora sim, toma o seu filho. E não apenas um filho, mas deu outros tantos filhos. E foi abençoado. Você tem que perseverar nessa fé. Amém? É difícil? Não reclame que é difícil. Você, eu, nenhum de nós é provado além das nossas próprias forças. Mas a obediência tem que estar permanentemente na sua cabeça. Obediência, obediência, obediência. A palavra de Deus. Amém? A obediência. Íntegro e reto. Temente a Deus. E se
e que se desviava do mal. Se você quer o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, esse é o caráter. Amém? É isso que você tem que fazer. Eu vou dizer para você uma coisa. Eu sei que no mundo que nós vivemos, é um mundo sujo, injusto, é um mundo podre, é uma sociedade podre, fingida, mentirosa, enganadora. Nós vivemos num mundo infernal, mas dentro desse mundo infernal, nesse universo, existem pessoas que são sinceras, pessoas que estão no pecado, mas querem sair, que, meu Deus, se eu pudesse, se eu tivesse uma chance, eu largaria essa vida. Há outros que conhecem a verdade, mas continuam na mentira. Eu me esforço, nós nos esforçamos para esse pessoal sincero, que deseja a verdade, que quer se libertar. E eu trabalho para os sinceros. Eu oro pelos sinceros. Eu não oro para quem é fingido, enganador, não. Porque eu sei que essa gente já está condenada. Jesus tem um discurso duro para os hipócritas. Jesus já condenou os hipócritas. Da mesma forma como ele condenou Esaú, odiou Esaú, os hipócritas estão condenados. Aquelas pessoas que conhecem a verdade, mas insistem em fingir que andam na verdade. E andam na mentira, andam no pecado. Eu trabalho para aquelas pessoas que dizem, meu Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Tem compaixão de mim. É para essas pessoas que eu dou o melhor de mim. Eu procuro dar o melhor. E se você que está aqui agora e diz, bispo, eu quero consertar minha vida, eu tenho vindo aqui, eu tenho ouvido a palavra, eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho me esforçado de certa forma, mas eu não dei o melhor de mim. A minha oferta não tem sido suficiente, porque eu tenho continuado no pecado. Mas eu quero a minha salvação. Por favor, me ajude. Por favor, me ajude. Eu quero me livrar dessa escravidão. Eu tenho sido escravo do pecado. Me ajude. Se você quiser, minha amiga, meu amigo. Se você quer mesmo, você tem que deixar o pecado. E se você quiser deixá-lo, então vem aqui na frente, eu vou orar e você vai ficar liberto dele, em nome de Jesus. Não venha aqui à frente, porque os outros vieram, não. Venha de acordo com a crença, a fé que você tem. A fé de querer mudar de situação, mudar de vida. Ter um comportamento, um caráter do tipo de Jó. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Que se desvia de prostitutas, de prostituição, que se desvia de roubo, que se desvia da mentira, que se desvia do mau caráter, sim, que se desvia de ser um mau pagador, que se desvia de ser uma pessoa cuja fama não é boa. Minha amiga, meu amigo, Jesus disse, o reino de Deus é tomado por esforço, por violência, e só os violentos entram nele. Para você entrar no reino de Deus, você tem que violentar primeiro a si mesmo, violentar sua vontade, sua carne, seus desejos. Bispo, mas é muito caro. Então, vai embora, não é para você. O reino de Deus é para valente. O reino de Deus é para quem quer. Quem está disposto a pagar o preço para preservar a sua alma por toda a eternidade. Jesus disse que o caminho que
que leva e conduz à salvação é estreito, é apertado. E poucos são os que acertam com ele, são poucos. Porque a maioria vai pela estrada larga, caminho largo. Nós não trabalhamos com esse tipo de caminho. Aqui é duro mesmo. Ou você é ou você não é. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você quer a salvação ou você não quer a salvação. Se você é meio barro, meio tijolo, você não serve para ficar no nosso meio. Não vai dar certo você ficar conosco. Você vai atrasar a sua vida. Vai para outro lugar. Aqui não. Aqui você tem que se definir. Ou é ou não é. Aqui você tem que definir a sua fé. Porque nós vamos continuar batendo nessa tecla. Se você quer o melhor de Deus, você tem que dar o melhor para Deus. Ou não é? É ou não é? Se você quer o melhor emprego, se você quer a melhor profissão, você tem que sacrificar a sua vida por inteiro. Não é assim? Não é não é essa a lei fixa desse mundo? Se você quer o melhor, você tem que dar o melhor. É o melhor pelo melhor. Deus mandou o filho dele vir aqui no mundo fazer o trabalho sujo. Jesus veio a esse mundo fazer o trabalho sujo. O trabalho sujo que ninguém poderia fazer, que anjos não poderiam fazer, arcanjos não poderiam fazer, ninguém poderia fazer, só ele. Ele veio fazer os trabalhos sujos, carregar o nosso pecado, carregar as nossas dores, carregar as nossas vidas impróprias. Ele carregou tudo que não prestava, que estava em nós. Ele foi sacrificado para que nós pudéssemos ter vida. E você acha que você não tem que pagar o preço? Você acha que nós não temos que pagar o preço? Todos nós temos que pagar o preço. Tanto você quanto eu. O que eu falo para você, quando eu aponto um dedo para você, tem, como meus dedos são tortos, tenho 3 para mim e 1 para baixo. Mas você aponta o dedo para mim, tem 4 apontados para você. É ou não é? Essa é a realidade. Ou é ou não é. Você tem que decidir a sua vida. Se você não decidir, se você não definir a sua vida, o diabo vai prevalecer sobre a sua vida. E Deus não vai poder fazer nada. É você quem define a sua vida. É você quem define o que você quer, de acordo com o que você apresenta para Deus. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Essas pessoas que estão aqui na frente, eu acredito que o Senhor tocou nelas. Eu creio, meu Senhor, que Tu as convenceu. Então, neste momento, meu Senhor, completa a Tua obra e sejam elas livres, libertas do espírito do pecado. Sejam elas libertas, livres da escravidão do pecado, da escravidão dos vícios, da escravidão da prostituição, da escravidão da desobediência, da escravidão da rebeldia, da escravidão da desonestidade, da escravidão da mentira. Sim, meu Pai, essas pessoas sejam libertas do espírito do inferno que as tem escravizado, impedido que a plenitude do Teu Espírito desça sobre elas. Sejam elas livres agora, meu Pai. Lava, meu Jesus querido, lava com Teu sangue essa alma, meu Pai, essa vida. Faça, ó Espírito Santo, lavar essa criatura com o Teu sangue, o sangue do Teu Filho, e ela seja livre de todo o seu passado, ela seja liberta para começar uma vida nova a partir de agora. Em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui na frente, você que está se entregando, se você quiser, repita comigo estas palavras: Senhor Jesus, eu faço um voto aqui agora, diante do Teu altar,
de oferecer a minha vida pelo resto da vida, para que o Senhor venha habitar, fazer morada dentro dela, para a tua glória e salvação da minha alma. Em o nome de Jesus. Amém. Seja livre, minha amiga, meu amigo. Seja livre agora. Seja livre do seu pecado. Seja livre, perfeitamente livre daquilo que amarrava a sua vida, de compromissos impróprios, de atitudes erradas, de vícios. Você tem uma vontade agora, e a sua vontade prevalece sobre a vontade do diabo. Seja livre do espírito da escravidão, o espírito que escravizava você, que fazia você uma pessoa escrava, miserável, perturbada. Seja livre agora, para que você possa tomar posse do reino de Deus, para que você possa trilhar livre pelo caminho da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Quando terminar essa reunião, nós vamos ter o batismo nas águas. É isso? Se fosse você, eu me batizaria agora. Ah, bispo, eu não trouxe roupa, não tem problema. Nós arranjamos uma capa, você é batizado. O importante é você se batizar. Jesus disse, quem crê em mim e for batizado, será o quê? Salvo. Amém? Será salvo. Então, batize nas águas, porque quando você batiza nas águas, você sepulta o seu eu, a sua vontade. Você estará sepultando, enterrando a sua vontade, para que então você possa viver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Creio e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo fala. Creio e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Ao que Cristo mandar. Em Jesus confia, sua lei observa. Ó, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guarda tudo quanto ordena. Alegria perene nos traz. Quando você vai dormir, quando você coloca a cabeça no travesseiro, durante esses dias de jejum, o que você sente? Você sente um vazio, uma limpeza, não é verdade? Por quê? Porque você não bebeu água podre, você não bebeu água suja, você não se contaminou. Mantenha esse espírito que você vai longe. Amém? O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Creia e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Graças a Deus. Olha, pessoal, nós vamos fazer
a busca dentro de alguns instantes. Mas eu quero, com muito prazer, com muita alegria, com muito gozo na alma, anunciar um trabalho novo que a igreja vai inaugurar já, a partir de já. Nós vamos formar aqui as pessoas com pessoas mais experientes, pessoas que têm bagagem, não só de conhecimento, mas sobretudo de experiência, para ajudar os mais novos. São as pessoas com a idade de 55 anos para cima. Essas pessoas que quiserem se engajar nesse projeto, o projeto Caleb. Você sabe que dentre 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, 3 milhões de israelitas, apenas 2 pessoas entraram na terra prometida, Josué e Caleb. E Caleb tinha 85 anos, quando disse, olha, eu tenho 85 anos, mas as minhas forças não cessaram. A minha fé não acabou, pois eu tenho condições de lutar como um jovem. Então nós vamos reunir essas pessoas com a idade de 55 anos para cima, para fazerem parte desse projeto Caleb. O projeto que vai ajudar outras pessoas. Quantas pessoas na Igreja Universal são membros nossos e estão há anos na igreja, às vezes tem um problema, tem uma situação difícil, passa por uma situação difícil, e por conta da grande multidão que vem na igreja, a gente não toma conhecimento dos problemas dela. Às vezes a senhora está há muitos anos na igreja, tem um problema de saúde, ninguém sabe, porque é muita gente. Imagine, nós temos aqui agora quase 6 mil pessoas, como é que a gente vai tratar de cada uma delas? Então, nós precisamos de pessoas com experiências, pessoas que não são crianças, que não são garotos, mas que venham passar suas experiências para outras pessoas, às vezes visitar, porque uma pessoa, às vezes, está aposentada, ela não faz nada, e ela pode ser útil a outra pessoa que está precisando dela, não é verdade? É ou não é? Então, você, senhora e senhor, que não tinha oportunidade, agora você vai ter oportunidade de ser usada por Deus, porque o segredo da fé em Deus, o segredo da comunhão com Deus, é você dar. Quanto mais você dá, mais você recebe. É a lei da fé, é a lei da Bíblia, é a lei de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Não é só no que diz respeito à oferta econômica, mas dá de si alguma coisa, porque você sabe muito bem, nós sabemos muito bem, com uma palavra você pode levantar uma pessoa, é ou não é? Uma palavra você pode salvar uma pessoa, e ninguém tem mais a palavra de sabedoria, a palavra de fé, a palavra de experiência, do que uma pessoa com mais de 50 anos de idade, não é verdade? É ou não é? Eu estou nesse grupo de 55 para cima, porque eu estou com 67, eu faço parte de vocês, amém? Nós estaremos juntos, tá legal? Então, o bispo Jadson vai falar mais a respeito disso, vai explicar, vai apresentar o pastor, que vai cuidar de vocês, enfim, que vai tratar só de vocês, assim como nós temos o bispo que cuida só dos obreiros, então nós vamos ter esse pastor que estará cuidando de vocês, e não vai ficar só por isso não, vocês vão ter atividades, tá bom, pessoal? Vai ter aquela atividade de fazer exercício, amém, pessoal? E nós vai arrebentar. Vai arrebentar, ninguém vai ficar parado aqui não, amém?
enquanto tiver um dentinho, vai ter condições de furar uma jabuticaba ou uma uva. Graças a Deus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos receber o Espírito Santo. Amém? Está preparado? Você está preparado? Amém. Graças a Deus. Veja bem, vocês que estão aqui na frente, fiquem aqui na frente. Fiquem onde estão. Mas vocês que estão lá atrás, que dizem assim, bispo, eu queria tanto. Toda vez que chama na frente, eu fico aqui atrás, porque quando chegar na frente já não tem mais lugar para ninguém. Então, vocês que estão aí atrás, que querem ficar mais aqui junto do altar para receber o Espírito Santo, por favor, fique à vontade. Pode vir aqui agora. A vez é de vocês. Pode ocupar tudo aqui. Amém? Pode ocupar tudo aí. Esse espaço aqui. Porque o Espírito Santo vai descer. E quem batiza com o Espírito Santo? Quem batiza? É Jesus. Amém? E você sabe, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela muda de comportamento, de conduta. Ela não tem que fazer força para andar de forma correta. É como uma laranjeira. A laranja dá você vê, a laranja aqui, a laranjeira dá a laranja aqui, ela não se contorce toda para dar uma laranjinha. Sim ou não? Ela simplesmente. É ou não é? Você já viu uma videira? Já viu? É assim. As árvores frutíferas dão seus frutos sem precisar se contorcer em dor. Assim também são as pessoas que recebem o Espírito Santo. Quer dizer, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe o Espírito da criação, o Espírito de Deus. A gente tem fé para crer no amanhã. A gente tem segurança na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional. A gente sabe onde quer chegar. A gente é definido na nossa forma de ser, na nossa conduta, na nossa palavra. A gente não é aquela pessoa que fica gaguejando, não. A gente sabe o que a gente quer, porque tem o Espírito de Deus. Amém? O Espírito de Deus é fé. Já o espírito do diabo é dúvida. Por exemplo, a pessoa é depressiva, a pessoa que fica com medo, choramingando. Isso é o Espírito de Deus? Não, o Espírito de Deus é alegria. Amém, pessoal? O Espírito de Deus é alegria. Embora às vezes a gente fique irado. Eu fico irado. Mas também às vezes eu fico rindo à toa. Amém, pessoal? Mas a gente é o que é. Amém? Mas livre. E é isso que o Espírito Santo faz. Amém? Amém? Esse é o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo não vem para a gente falar em línguas. O Espírito Santo vem para iluminar a nossa cabeça, para orientar, para inspirar, para dar força, para dar coragem, para animar você, para levantar você, para que você não fique na dependência de ninguém e fique apenas na dependência dele. Amém? Você quer o Espírito Santo, não quer? Então feche os seus olhos e em nome de Jesus, receba o Espírito Santo aí agora. Receba o Espírito de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo. Você não tem que forçar uma oração. Você não tem que ficar querendo falar em línguas. Não. Se você quer agradar a Deus e receber o Espírito Santo agora, então dedique palavras de amor para com Ele. Faça de contas que você está abraçado ou abraçada com a pessoa que você mais ama nesse mundo. Então, abrace Jesus e diga para Ele o quanto você o ama, o quanto você deseja agradá-lo. Abrace Jesus, porque
Quando você abraçá-lo, você vai sentir os braços dele. Pode ter certeza disso. E fale com ele o seu carinho, o seu desejo de agradá-lo, de servi-lo, o desejo de você fazer a vontade dele. Isso, fale com Deus aí onde você está. E se você não sabe como falar, diga para ele que você desiste dos seus pecados, da sua vida errada. Diga para ele: ó, Jesus, eu vou deixar minha vida errada. Olha, o Senhor sabe que eu gosto disso, mas isso é errado, então eu vou deixar só por tua causa. Fale com ele, mas fale. Abra sua boca e ele enche de riso os seus lábios. Isso, agora mesmo. Sim, em o nome do Senhor Jesus, receba o Espírito Santo. O Espírito Santo é a tranquilidade, a brisa da paz, é a felicidade, é a doce presença, o sorriso da alma, a fé que alivia, a fé que alivia, consola e acalma. O Espírito Santo é o bom pensamento, é o bom pensamento que neste momento está nesta canção, querendo uma chance, batendo na porta, pedindo pousada pro seu coração. Espírito Santo, Consolador, amigo mais certo na hora da dor. Espírito Santo, meu bom professor, me ensina a servir. Jesus Salvador. Jesus Salvador. Agora cante você: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Ainda que seja com as migalhas que caem da mesa. Eu sou tão pequeno. Preciso de ti. Espírito Santo. Eu estou aqui. Deixe-me orar por você agora, ó meu Pai amado e querido. Senhor dos céus e da terra, Tu, e somente Tu és digno de toda a glória, de toda a majestade, de todo o louvor, de toda a grandeza. E quando me olho no espelho, meu Pai, eu vejo com os meus olhos físicos e com os olhos espirituais o quão insignificante sou. E me pergunto, por que, meu Pai? Como que o Senhor
escolheu alguém tão insignificante para anunciar tão grande amor, tão grande misericórdia, tão grande compaixão para com as pessoas. Ó, meu Senhor querido e amado, eu te amo. Mesmo não merecendo nada de ti, eu quero te dizer que eu te amo. Mesmo não prestando, ainda assim eu te amo. Porque tu és a minha salvação. Tu és a minha riqueza. Riqueza que ninguém pode tocar, que ninguém pode roubar. Ó, meu Senhor, eu venho a ti nesse momento, em favor dessas pessoas, porque um dia eu estive no lugar delas também. Um dia eu estive buscando o teu Espírito. E naquela oportunidade eu sentia o quão vazio, o quão triste eu me encontrava. Até que a tua compaixão me alcançou e o Senhor veio sobre mim. Desde então, meu Pai, eu disse para mim mesmo: outros têm que saber que o Senhor existe. Outros têm que te conhecer, meu Pai. Outros têm que receber esse Espírito. Porque não há nada mais precioso, nada mais glorioso, grandioso. Tudo nesse mundo passa. Riqueza, poder, fama, sucesso. Tudo passa, tudo cansa, tudo cessa. Mas aqueles que estão em ti, ó Jesus, permanecem para sempre. É como diz a tua palavra: em ti, Jesus, tudo subsiste. E nesses quase 50 anos que nós temos te servido, meu Pai, nós temos subsistido, nós temos sobrevivido por conta do teu Espírito. Ah, não fosse Ele, não sei onde eu estaria hoje, meu Pai. Então eu peço, honra-me, Senhor, neste momento. Eu te suplico, honra-me, soprando o teu Espírito sobre este povo e fazendo-o cheio da tua presença e fazendo morada dentro desse peito, fazendo morada dentro deste corpo. Ó, meu amado Pai, faça com eles o que tu fizeste comigo também e tens feito comigo. Venha sobre o teu povo, meu Senhor. Venha sobre esta criatura que talvez, por conta das suas lutas, dos seus problemas, por conta da situação em que se encontra, ó meu Senhor, ela está fraca, debilitada, abatida, triste talvez. Mas o Senhor, quando derrama o teu Espírito, levanta os caídos. O Senhor faz alegre o que está triste. Sim, o Senhor levanta do túmulo os que estão mortos. O Senhor faz com que o pobre, miserável, mendigo se assente ao lado dos príncipes. Então venha, Espírito Santo, sobre todo o teu povo. Venha agora, meu Pai. Sopra o teu vento e faça aquilo que eu não posso fazer. Eu posso te pedir, eu posso te suplicar, implorar, mas eu não posso fazê-lo, porque se eu pudesse, meu Pai, eu o faria, agora mesmo, eu derramaria do Espírito Santo sobre essas pessoas, todas elas, sobre todas as pessoas que aqui se encontram. Então, meu Senhor,
não consideres as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Eu sei que o Senhor não considera, porque o que o Senhor considera é a fé, é a certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Então ouvi agora, meu Pai, e venha ao encontro dessa criatura, venha definir a vida dessa pessoa, definir a fé dessa criatura, meu Pai. Sim, faça este povo um grande exército, meu Pai, um exército do Deus vivo, um exército que manifeste a glória do Deus vivo. Venha sobre o teu povo, meu Pai, venha sobre o teu povo agora, e ponha, Espírito Santo, um novo cântico nestes lábios. Ponha um novo cântico, meu Pai, nessa criatura, para que ela cante a Ti, para que ela Te glorifique, para que ela Te engrandeça, para que ela reconheça a Tua grandeza. Oh, meu Pai, nós não sabemos como Te adorar, nós não sabemos como Te louvar. Nós podemos ficar cantando, cantando e cantando, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer algo mais expressivo, o Senhor quer algo mais profundo. Então venha, ó poderoso de Israel, venha, meu Senhor, agora, e faça jorrar desses lábios algo profundo, que venha agradar a Ti, que venha glorificar a Ti. Venha agora, meu Pai, faça aquilo que o Senhor costuma fazer: jorrar rios de água viva. Ó, vem, Espírito Santo, renova a fé do Teu povo, renova o nosso louvor. Ponha um cântico novo em nossos lábios e glorifique o nosso Salvador, o nosso Rei, aquele que veio aqui embaixo, fazer o trabalho de limpeza no esgoto que éramos nós. Sim, Jesus, o Senhor desceu até o esgoto para lavar a latrina que somos nós. Ah, meu Senhor, eu Te amo, eu Te louvo e Te agradeço. Tu e somente Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e toda a majestade. Tu és o primeiro, Tu és o primeiro, meu Deus, em nossas vidas, e nós Te rendemos honras e glórias e louvores. Aleluia. Desça sobre o Teu povo, dá-lhe um novo cântico, meu Pai. Venha fazer a Tua obra. Oh, minha amiga, meu amigo, rasgue o teu coração, abra a tua boca e deixe jorrar os rios de louvores e adoração ao teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Faça isso agora, mesmo que você não sinta, não interessa o que você sente ou deixa de sentir, mas você reconhece que o Senhor Jesus é o teu Senhor e Salvador. Isso, agora mesmo, glorifique-o, abre os teus lábios e glorifique Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, glorifique Jesus, o teu Salvador. Aleluia. 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 Digno, ó
dia.